sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cresce a pressão para que ele deixe os Estados Unidos, onde está desde o dia 30 de dezembro, e com uma saída não muito amigável. Mais de 40 deputados do Partido Democrata pediram ao presidente Joe Biden que revogue o visto americano de Bolsonaro. O grupo também quer que o governo coopere com as investigações no Brasil e apure se pessoas em solo americano contribuíram de alguma forma para financiar ou organizar o ataque em Brasília. Bolsonaro foi para a Flórida no apagar das luzes do mandato e entrou na mira de deputados democratas depois da invasão dos três poderes em Brasília por apoiadores do ex-presidente. Vamos ao debate, só lembrando, para quem não conhece muito o debate político americano, lá tem o Partido Republicano, que é o partido do Donald Trump, que representa mais a direita. Claro que você sempre tem movimentos culturais, intelectuais, tentando puxar o partido mais para a direita ou menos. E o Partido Democrata, que supostamente representa a esquerda, você também tem alas socialistas tentando levar o partido ainda mais para a esquerda, outras alas, sempre essa briga. Então, quando a gente fala de parlamentares democratas, são aqueles do Partido Democrata, que tem, em alguns casos, já alguma afinidade também com a esquerda brasileira, alguma rede de contatos. Então, está havendo já uma pressão interna contra Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Já saiu até notícia que ele estava cogitando voltar, porque poderia justamente, Renato, ser mais humilhante, ser deportado, voltar por extradição. Mas me parece que ainda não há uma base jurídica para que o presidente Joe Biden tome uma medida tão drástica. Acho que precisaria haver, me parece, né? Claro, você tem a sua avaliação, algo vindo do Brasil, quer dizer, uma medida judicial, para que ele tomasse outra por lá, porque deportar um ex-presidente sem isso também fica complicado. Eu me vejo condições de fazer essa análise do ponto de vista político, não jurídico. Do ponto de vista político, Felipe, é muito melhor você vir antes do que você ser deportado. Aliás, um técnico de futebol, quando sabe que o jogador tá pegando e vai tomar vermelho daqui a pouco, já substitui o jogador antes disso acontecer. Porque quando vier, pode não dar mais tempo, né? Se sai uma medida que o Bolsonaro está preso, mandado de prisão, e aí ele está lá, de repente já sai uma extradição, uma deportação. Por enquanto ele não é um foragido da polícia. Qualquer medida americana, que eu estou dizendo, mesmo que algumas possam demorar. Não, um pedido do governo brasileiro, porque ele, vamos lá, aceitar o pedido da PGR para ele ser investigado, que nós acabamos de noticiar aqui. E rapidamente pode pedir para ser deportado. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas o lugar do presidente, e de um presidente que construiu a sua carreira e o seu mandato, falando e repetindo que quem manda é ele, sendo o grande capitão, não pega bem você ter fugido para o Mickey Mouse. E patriota, né? E patriota, ainda então, mais. Então reforça. Devia dar com saudade do nosso país. Com saudade, eu vejo. E que também só bate continência na bandeira americana quando é o Trump, quando agora parou de bater continência na bandeira americana. Então, a última coisa que o Bolsonaro pode é ter uma imagem de covarde frente à sua militância. Eu não estou dizendo que ele é. Nem que ele tem hoje essa imagem. Eu estou dizendo que o cara saiu, não entregou a faixa. Não apareceu lá o negócio. E agora tá passando férias com o Mickey Mouse. Então, seria muito melhor. Foi chorar na Disney. Foi chorar na Disney. Eu adorei acho que a própria, se me permite, Renato, acho que a própria escolha da Flórida foi uma escolha bastante complicada, porque é onde o ex-presidente Trump mora. E é onde os republicanos estão se reorganizando muito bem, é a Flórida. Então, ele vai exatamente para esse lugar. Eu me lembro que quando eu soube que ele ia, eu falei, gente, mas ele vai passar o 6 de janeiro na Flórida. Eu achei muito simbólico isso. E é exatamente onde ele está. Portanto, a imprensa americana, o Congresso americano, e eu diria o mundo inteiro, né? A gente é notícia nesse momento no mundo inteiro, exatamente por esse paralelo que existe entre o 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio, e o que aconteceu aqui. Então, a mobilização é muito grande e, portanto, hoje, inclusive, tem imprensa na frente da casa do condomínio onde ele está. Então, essa decisão dele de ir para a Flórida, talvez até para ficar perto de Trump, não se sabe, perto dos brasileiros, né, Cila? Há uma grande comunidade brasileira, mas bastante conservadora dos lá. quais apoia o Bolsonaro. Sim, Foi para os braços dos brasileiros
que o apoiam fora do Brasil. A Flórida foi se tornando um lugar muito republicano, conservador, por conta, inclusive, dessas imigrações, né, das pessoas da Venezuela, que foram dos próprios brasileiros. Obrigado, Sila. 46 deputados democratas pediram a revogação do visto. Você vê alguma possibilidade de Jair Bolsonaro sair humilhado dos Estados Unidos? Acho pequena possibilidade. A repercussão política existe, já está acontecendo. Inclusive, a repercussão em Washington do que aconteceu no Brasil foi muitas vezes superior ao golpe que o esquerdista lá no Peru tentou dar. E justamente porque era um esquerdista. E aqui no Brasil são direitistas que, portanto, são aliados do Biden e do Lula, né? Ou são inimigos do Biden e do Lula. Então, a reação política, ela está acontecendo e vai continuar acontecendo, porém, para ter um efeito na saída do Bolsonaro lá juridicamente, é preciso que o Congresso passe uma regra, porque eu acho muito difícil que uma pressão sobre o Departamento de Imigração para tentar remover o visto ou dizer que o visto do presidente não esteja válido, eu acho isso muito difícil de acontecer. Eu suspeito que antes de qualquer repercussão jurídica nesse sentido, o presidente Bolsonaro já vai ter voltado ao Brasil. Então, não estou vendo muito. E havia uma iniciativa da família também, Raquel, de tirar cidadania italiana também. Já houve reação, inclusive, de parlamentar lá na Itália para que houvesse um monitoramento, para impedir uma concessão de cidadania depois disso que o parlamentar mesmo chamou de tentativa de golpe aqui no Brasil. Então, quer dizer, há pessoas de outros países incomodadas de o país servir como uma espécie de refúgio para o Jair Bolsonaro. Refúgio para foragidos da justiça. Vamos lembrar que temos 2 Bolsonaros sem foro especial, né? É o Carlos Bolsonaro, conhecido como Carluxo, e o próprio Jair Bolsonaro, que agora, pela primeira vez desde os anos 90, está sem foro privilegiado, pode ser julgado pela Justiça Comum. Exatamente. Foi um dos motivos, inclusive, saíram informações sobre aconselhamento de advogados até da partida dele. Um dos motivos dele ter ido foi esse medo do dia seguinte do mandato, porque ele ficaria sem foro privilegiado e o Carlos Bolsonaro sempre se diz que ele é alvo desse inquérito das fake news, pela sua articulação nas redes sociais. Houve uma decisão, se eu não me engano, foi do próprio STF, não me lembro se foi do STJ ou do STF agora, que revogou ali o foro privilegiado dos vereadores. Então, Carlos Bolsonaro, mesmo sendo vereador, ele está aí sem essa imunidade, sem essa garantia que os políticos gostam de ter, Sila. Você acha que o Jair Bolsonaro vai voltar aqui sem fazer o juízo sobre isso ser bom ou ruim? Você acha que a decisão final dele? Porque havia uma previsão de 31 de janeiro. É o que estava lá no Diário Oficial sobre os assessores dele, por exemplo, que o acompanharam na viagem. Você acha que ele, em fevereiro, está aí de volta? Eu entendo que ele vai votar até pelos motivos de saúde agora, né? Porque ele foi internado lá. A gente sabe que o sistema de saúde americano não é como o brasileiro, ele não vai ter o atendimento que ele tem aqui do próprio médico dele, que o acompanhou. Então, eu entendo que até por isso ele tem uma decisão de voltar, até porque, pelo que a gente sabe, né? Pelo que o hospital declarou lá, ele não teve alta, ele saiu, né? Então, ele acho que ainda está com o problema para voltar. Agora, eu entendo que ele foi para lá para sair daqui no momento em que se ia passar a faixa e talvez por uma teoria da conspiração ali em volta dele de que ele seria preso num primeiro momento. Então, acho que ele quis sair, tirar umas férias e ficar ali na Flórida. Então, entendo que ele vai voltar, sim, vai voltar logo e acho que essa questão do Congresso americano, dos democratas, é uma narrativa política, né? É uma narrativa política. Porque ele precisa também se articular politicamente para ter um apoio, um suporte político, né? Diante das acusações que ele vai ter que responder. Tem só para jogar uma polêmica aqui, e está no território, obviamente, da opinião. Mas o que nós vamos olhar para os fatos? Nós tínhamos alguém que desde sempre questionou o resultado das urnas, que falou que só aceitaria eleições limpas. Não reconheceu a vitória, portanto, não considera hoje que as eleições... Deus, o que é eleições seja eleições Deus, limpas. o que seja eleição limpa, a não ser no cenário que ele ganhe. Mas hoje ele já retirou do Twitter o título de presidente da República. O que é um avanço, olha. Mas não botou ex-presidente, né? Sim. Colocou 38º, se não me engano, Presidente, presidente da República. O que quer dizer, você pode estar no cargo ou não. Mas não está. A gente encontra esse histórico dele. Encontra uma minuta escrita no seu ex-ministro da Justiça.
esse cara vai para lá. Se der certo, ele volta. Se não desse certo, ele pode falar, eu não tenho nada a ver com isso, eu estava fora do Brasil, que foi inclusive o discurso de Anderson Torres nessa situação. Que também está na Flórida. Que também estava na Flórida, por coincidência e tal. É um imã. Então, viva o Mickey Mouse. Os Mickey Mouse tal. O Pateta, no caso. É que eu acho que os patetas ficaram aqui. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ele precisa voltar hoje por uma questão de sobrevivência política. Nós temos o ex-presidente Lula, que aguentou muito mais tempo no Brasil, sendo julgado sob o escrutínio da opinião pública. No Brasil. Que não fugiu, não foi passear e que aceitou o resultado da justiça. É muito difícil manter uma narrativa de capitão se ele abandona a sua tropa. Que líder abandona a sua tropa? E Bolsonaro sabe disso. Por isso ele precisa voltar. Por uma questão de sobrevivência política. E muitos dessa tropa mais fiel, vamos dizer assim, ficaram decepcionados, né? Soltaram vídeos nas redes sociais, até botei um no meu Instagram, escrevi artigo sobre um caso específico de alguém ali que se tornou muito crítico e virou para os outros e falou assim, olha, vocês estão precisando de tratamento, porque agora é só Bolsonaro, 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 vocês não estão enxergando a realidade. Então teve gente ali que ficou frustrada por essa partida dele. Agora, Hélio, eu estava pensando aqui nessas distinções entre questões políticas e jurídicas. Assim, no mundo ideal, não é preciso haver iniciativa política nenhuma para ninguém sobre quem pesem provas, seja punido, né? Esse seria o mundo ideal, que o caminho fosse todo técnico, que se chegasse ao Poder Judiciário, o Judiciário julgasse. O próprio Renato falou que, nesse episódio do último domingo, o governo foi vítima. Daí se abre uma margem para as iniciativas que a AGU está tendo. E aí, claro, você tem um componente político, porque, enfim, também o chefe da AGU é colocado por indicação política, você tem a articulação do governo em torno dessas iniciativas. A nossa tarja está perguntando, Lula pode usar boa relação com Biden contra Bolsonaro? Aí, me parece, Hélio, não sei a sua visão, já seria uma atitude mais ostensiva. Agora, que parlamentares petistas, por exemplo, conversem com deputados democratas e vejam se tem alguma coisa, como você disse, para se aprovar no Congresso, uma menção de repúdio, qualquer coisa nesse sentido, pode ser mais plausível. Quer dizer, eu estou distinguindo aqui alguns caminhos políticos que podem ser traçados e outros que são da esfera jurídica. Eu acho muito difícil que o Congresso passe uma moção de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro. Imagina, é como se a gente estivesse preocupado com um país, sei lá, da Ásia, e falasse uma coisa assim. Não é do interesse deles, eles têm as preocupações locais. Por mais que eles sejam aliados ideológicos, não é a prioridade deles, tem muita coisa lá para resolver de política local. Eu acho muito difícil que venha algo pelo Congresso, pela política. Pode haver, pelo Executivo Federal, uma pressão em cima do presidente Jair Bolsonaro para trocar o tipo de visto dele, porque ele entrou com um visto, não sei se diplomático ou de presidente, e agora ele precisaria trocar de visto. Acho que normalmente isso ocorre, eles dão prazo para isso, quer dizer, se acontecesse alguma coisa nesse sentido, seria algo forçado pela política. Não descarto, mas acho muito difícil que possa acontecer, Felipe. Obrigado, Hélio. Sila, mais uma questão. Toda essa confusão do 8 de janeiro e os seus desdobramentos fizeram o debate público, evidentemente, focar nisso. E muitas das polêmicas que já estavam envolvendo o governo Lula, desde a transição, elas ficaram em segundo plano, porque os próprios bolsonaristas, de certa forma, acabam ajudando o governo a tocar o barco ali sem a devida fiscalização, porque, olha, a alternativa está aí aloprando, está quebrando patrimônio público, etc. Só que tem um mundo ali que continua. Por exemplo, tinham duas polêmicas do Valdez Góes, ministro da Integração, que já foi condenado a mais de 6 anos de prisão pelo STJ. A Daniela Carneiro, ministra do Turismo. Apareceram ligações políticas com milicianos do Rio de Janeiro. Você tem o caso da PEC, muitos gastos, o temor do mercado, de irresponsabilidade fiscal, prorrogação de desoneração. Tudo parece ficar esquecido, né? Então, na verdade, a oposição, que pese ter sido um horror, deu um presente ali para o presidente Lula, para ele ter ali um tempo de se organizar no governo
e para, inclusive, chamar aliados, né? No momento que ele chamou ali todos os governadores, que ele deu aquela demonstração de força, vieram governadores que, inclusive, são adversários políticos. E você tem toda a razão de que a agenda mudou. Né? A agenda mudou. Agora, de um lado, eu achei bem interessante do ponto de vista de comunicação que o governo optou por trabalhar na normalidade, né? E também não ser agendado por esse tema. Então, ontem o ministro da Fazenda anunciou medidas, enfim, o governo está procurando mostrar essa normalidade que eu também acho bastante importante, o governo não ficar paralisado e pautado pela oposição. Agora, o Lula e o seu governo têm aí um espaço, um momento, um buraco aí para poder mudar de conversa, inclusive com seus opositores. Ele pode ter algum sucesso no início de governo absolutamente polarizado e cheio de oposição. Ele tem aí essa chance. Renato, a gente estava debatendo aqui ontem, inclusive, a respeito de o que seria bom para o Lula. É bom o Bolsonaro preso ou isso pode dar mais força porque parece uma perseguição para muita gente, etc. É bom ele se manter solto e desgastado. A gente ainda está muito longe, evidentemente, de 2016. Mas o Lula precisa lidar com a popularidade, com a sustentabilidade política, esse primeiro ano de governo, nessa crise econômica permanente em que vive o Brasil. Então, me parece que também há cálculos políticos ali dentro do PT. O que a gente faz? Talvez o melhor para o Lula seja voltar a existir uma direita democrata no Brasil. O bolsonarismo capturou essa direita. Esse terraplanismo político da extrema-direita no Brasil, não dos eleitores do Bolsonaro, mas o que nós chamamos assim dessa galera que está na frente do quartel, fez com que a direita parasse de se posicionar. O PSDB, que hoje é visto como comunista, o PSDB que hoje não existe mais, mas até pouco tempo atrás era visto como comunista, foi considerado de direita há muito tempo, os governos neoliberais e tudo mais. Se perdeu essa ideia de direita no Brasil e esse contraponto é importante para o debate. Com relação ao Bolsonaro... Agora, será que é para o Lula? Essa que é a minha questão, sim, porque o Lula coloca o debate se aproveitou bastante desse antibolsonarismo, do Bolsonaro desgastado. O Lula se aproveitou do antibolsonarismo, sim, mas também foi vítima do antipetismo. Então era quase uma estratégia de sobrevivência dos dois. Exatamente por isso que nesse momento é importante ter uma direita racional, uma direita que passe... O Brasil precisa voltar a discutir propostas. O Brasil não discute mais plano de país. E para isso é necessário ter uma direita minimamente organizada e que tenha mais relevância do que esses extremistas. Com relação ao Bolsonaro... eu acredito muito numa frase da Michelle Bachelet, que teve o pai morto no golpe militar do Chile, e ela é médica. Ela fala, Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, comissária de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que falava: só se cicatrizam feridas limpas. Isso significa que a história tem que ser passada a limpo. Então, quando centenas de milhares de brasileiros escrevem nas suas redes sociais, falam na posse do Lula sem anistia, o que nós estamos falando é como se cicatrizar as feridas limpas. Se isso levará ou não levará à prisão de Bolsonaro, a história vai dizer. Agora, não pode existir dúvidas sobre a verdade. Isso é muito mais importante do que qualquer tipo de acordo político. Raquel, a gente vê ainda no campo do centro democrático, né, como alguns chamam, como Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, até uma direita mais liberal, como Romeu Zema, governador de Minas Gerais, o próprio Tarcísio de Freitas, ainda hesitação em alguns casos, evidentemente, não são todos, numa crítica mais incisiva ao Jair Bolsonaro. Talvez essas pessoas estejam cuidando, evidentemente, das suas gestões. Tem parlamentares à direita que também vão estar aí no Congresso Nacional, mas você vê alguma potencial liderança para ocupar esse espaço do Jair Bolsonaro ou ele tende a predominar e não haver esse contraste mais leve, vamos dizer assim, em relação ao governo Lula nesse momento?
Eu não quero fazer um exercício de futurologia aqui não, Felipe, mas eu quero dizer o que eu, como cidadã política que sou, esperaria. Eu espero que surjam outras lideranças, inclusive uma liderança nessa direita democrática, nessa direita mais racional, como você bem falou. É isso que a gente espera, né? Que hajam outras opções, que a gente não fique polarizado entre direita, esquerda, extrema esquerda, sabe, anti-bolsonarismo, antipetismo. Eu acho que o debate político é bem mais amplo e tem que ser focado em propostas mais do que em ideologias políticas, que é só um combo, é só uma embalagem. No final das contas, a gente precisa de um país bem administrado, a gente precisa de justiça social, a gente precisa de responsabilidade fiscal, é disso que a gente precisa. Menos debates ideológicos, mais gente disposta a transformar a administração pública. E essa chave ideológica, muitas vezes, ela não explica as votações, Hélio, no Congresso Nacional. Eu estava comentando aqui que Novo e PSOL, por exemplo, têm combatido privilégios. Então, votaram contra os aumentos salariais do presidente da República, do vice-presidente, de ministros de tribunais superiores, dos próprios parlamentares. Agora, teve bolsonarista ali a favor, principalmente na Câmara, né, onde o PL foi a favor, porque tinha ali uma votação só simbólica, que alguns queriam que fosse nominal, para todo mundo deixar o nome, mas ninguém fez pressão para que se deixasse a impressão digital, como se diz no jargão político, né? E você tem outras medidas, por exemplo, o afrouxamento da legislação penal, o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, a mudança na lei das estatais, que reúnem petistas e bolsonaristas. E é óbvio que há pautas em que eles são completamente diferentes. Como é que o debate, Hélio, na sua visão, pode ficar mais rico daqui para frente? Pois é um pouco do que a Raquel vinha falando. A tentativa é a gente ver o que funciona e o que não funciona, né? Eu acho que as ideologias estão sempre na cabeça de cada um, não tem como ser isento disso, porque você tem uma visão de mundo sobre o que é justo e injusto e o que funciona e o que não funciona. Mas na questão de políticas públicas, é razoavelmente clara a direção do que funciona e do que não funciona. A gente tem exemplos históricos, né, e papers e ciência que mostram que menos intervenção governamental, menos burocracia, carga de impostos menor, preços estáveis, regulamentação não exagerada, tudo isso leva a uma maior prosperidade. Isso é ponto comum, assim, todos sabem, mas tem a questão da ideologia. Tem gente que acha que realmente, que se você botar tudo no Estado, o Estado vai resolver. Não aprendeu as lições da história e não aprendeu ainda as lições da ciência econômica e de outras ciências. É um debate muito difícil. Quero dizer que no Parlamento brasileiro, como você falou, tem gente que eu acho que está na direção correta, como, por exemplo, o Partido Novo, a bancada do Partido Novo, que ainda está em vigor, que tem 8 deputados, que vai diminuir agora com a nova legislatura, infelizmente. Mas tem gente em outros partidos que tem uma visão, vamos dizer, moderna do que funciona e do que não funciona efetivamente. Eu torço, Felipe, para que a gente adote o que funciona, porque entre o que funciona e o que não funciona, não vale a pena ter meio termo. Não tem essa coisa de, não, vamos ser meio termo. Não, entre o que funciona e o que não funciona, vamos ficar sempre com o que funciona. Agora, só esse debate sobre o que funciona, né? O teu dever de ofício de falar isso. Existem exemplos muito bem-sucedidos de Estado mínimo. E existem exemplos no mundo inteiro, vários na Europa, muito bem-sucedidos de uma participação efetiva no Estado. Só para... eu não queria aqui que visão de Estado, que são debates ideológicos e tudo mais, fosse confundido com extremismos políticos. Não dá para defender a política e gostar da política e não defender o direito de ideologia e de visão de mundo. Existem muitos modelos de parceria público-privada, como foi o ProUni, que não era muito diferente do que era o voucher.
e que foi a política pública que mais colocou brasileiros na universidade durante a história. Eu não estou entrando na polêmica aqui se o Estado é bom ou é ruim, se o Estado tem que ser maior ou menor. Particularmente, para mim, tem que ser eficiente, mais do que ser maior ou menor. Isso é o Estado tem que ter o tamanho da necessidade do das seu pessoas povo. para promover a igualdade de oportunidade. E o Estado tem que ser mais presente onde existe mais necessidade. E nós sabemos o que seria do Brasil o seu sistema único de saúde, por exemplo. Eu preciso menos do Estado do que a minha empregada que trabalha na minha casa. Perfeito. Então, eu não estou nem querendo entrar nessa discussão aqui. O que eu estou dizendo é a ideologia é bom para a política. O que é ruim para a política é o radicalismo, é ver o outro como um inimigo. Com relação a isso, eu acho que é isso que tem que ser preservado aí na democracia brasileira. Eu estava me lembrando aqui que a gente faz todo ano no IDEA, junto com a Cause, que é enfim, uma consultoria, a escolha da palavra do ano. E esse ano a palavra é esperança. E aí eu olho para o que a Raquel falou, para o que o Hélio falou, para o que o Renato falou e me vem essa pesquisa na cabeça. Mas quando eu penso não na pesquisa e não na escolha da população, mas sim no que está acontecendo, a palavra para mim é polarização. E acho muito difícil a gente sair disso nesse momento, infelizmente. Acho que a gente vai ter que conviver com essa sociedade dividida. Diga, Hélio. Não, eu ia só fazer um ponto. Eu sei que o Renato não quer o debate, mas ele mencionou e eu preciso comentar. Eu tentei sair. Eu imagino que os países da Europa que ele cita como sucesso de governo grande sejam os países nórdicos. Porém, os países nórdicos, o que eles têm de mais estatista é o tamanho da carga de impostos, principalmente imposto de renda. Todo o resto, eles estão em qualquer indicador, e tem 5 ou 6 mundiais muito respeitados, que medem liberdade econômica, prosperidade, etc., eles estão entre os 20 primeiros do mundo. O Brasil é 150, 160. Eu gostaria muito de ter o grau de burocracia baixa, intervenção baixa, facilidade de fazer negócio baixa, grande que eles têm, e a questão do imposto de renda fica menor perto de todo o resto. Esse tipo de intervenção, quando você olha global, o deles é muito menor que a nossa. Então, eu gostaria de ter isso. Sobre o ProUni, é um programa que você está ajudando, né, a pessoa a ter acesso à universidade, e a gente viu agora o que aconteceu. O ProUni explodiu, o programa explodiu, as pessoas não pagam, tomaram esse empréstimo. Quer dizer, você quer dar o acesso... Hélio, você está confundindo o ProUni com FIES, tá? Só para o telespectador não ter diferença. O ProUni não tem que ser pago. O FIES, que é o financiamento estudantil, é o que tem que ser pago. O ProUni é um dinheiro que vai para o estudante cursar a universidade, é isso? Não, o ProUni é uma isenção de impostos, dos impostos da universidade, que é revertido em bolsas, né, de estudo. Foi uma forma que o atual ministro da Economia, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, encontrou para que não existisse uma grande inadimplência das instituições privadas de ensino com relação aos impostos. Ele transformava isso em bolsas de estudo, ou seja, era uma política pública operada pela iniciativa privada, que tem várias coisas a serem melhoradas, mas para mim é um dos exemplos que podem ser efetivos. Mas eu estou muito feliz em saber que se a gente tiver um avanço do combate à burocracia, que é um absurdo, que é um desperdício de dinheiro, que eu assino embaixo tudo que você falou, de imaginar que o Partido Novo passará a defender taxação de grandes fortunas e eu não acho nada disso, eu não falei isso. Não falei não, estou supondo aí, estou perguntando por Edu, meu amigo presidente do Partido Novo. Teria que acabar com a Justiça do Trabalho, com a CLT, com toda essa burocracia. Se acabar tudo isso, aí discute depois no final, acho que tudo é possível. Mas eu não estou falando nada em relação ao Partido Novo, não tem nada. Não, eu não estou nem falando de você, posso estar falando por Edu, meu amigo presidente do Partido Novo, né? Que é muito Renato interessante. está fazendo uma provocação, que é bem-vindo também. Esse é o Renato. Valeu, Hélio. Renato, a gente